No presente momento a gente está com o coro baixo, a gente estava esperando, né, fazer uma divulgação bastante ferrenha nessas últimas semanas, porque o motivo dessa audiência é muito importante, não só para a Fundação Palmares, as políticas públicas da Fundação, mas sobretudo para a sociedade civil interessada em cultura negra, aquela sociedade que demanda conhecimento, informação de qualidade e que é o objeto, né, da nossa política pública. Nós fizemos no dia 9 de setembro de 2023 uma primeira audiência que se deu no Ministério da Cultura, no auditório do Ministério da Cultura, e para tratar do mesmo tema, que é a política de formação e desenvolvimento do acervo da Fundação. Eu me chamo Guilherme, hoje eu estou como coordenador de disseminação de informações do CENIC, e é um dos setores que formam o CENIC e tem essa função de disseminar informações e conhecimentos relativos aí à cultura negra. Eu quero passar a palavra de início ao nosso presidente, o senhor Jorge Rodrigues, que hoje, desde março de 2023, assumiu a Fundação Palmares com vários desafios, e esse é mais um deles. E saúdo aos presentes, ao senhor chefe de gabinete da Fundação Palmares, Nelson Mendes, ao Murilo, que é coordenador do projeto da Fundação Palmares, e a todos que se dispuseram a guardar um período dessa manhã importante para tratar de um assunto, né, que vem trazendo tanta angústia a todos. Presidente, por favor. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês aqui presentes, que está nos acompanhando. A Fundação Cultural Palmares fez 35 anos no dia 22 de agosto deste ano e está se reorganizando para permitir, para propor, para proporcionar que a sociedade brasileira tenha acesso aos conteúdos da biblioteca da Oliveira Silveira e também da produção de material sobre os afro-brasileiros. Por um motivo alheio à nossa vontade, no passado recente foi feita uma ação popular no sentido de proteger o acervo da biblioteca da Oliveira Silveira, proteger o acervo da Fundação Cultural Palmares e impedir sua destruição, e havia essa hipótese sob o argumento de que o material era inadequado. Essa ação popular foi benéfica nesse sentido, feita no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, mas também ela traz o impedimento da atual Fundação Palmares continuar fazendo a distribuição de material para escolas, para os ONGs que precisam ter bastante informação sobre os afro-brasileiros. Primeiro, para ajudar na lei de introdução da história da África. Segundo, para aumentar a consciência antirracista no Brasil. E terceiro, que é o papel da Fundação Cultural Palmares protagonizar a oportunidade de ter material bibliográfico, material de leitura, material de conhecimento, que é tão carente no Brasil em 2023. Então, nós já temos uma reunião desse tipo, essa é a segunda, e a ideia é que nessas duas reuniões a gente fique compromissado de propor um juiz que determinou esse impedimento, a revogação dessa portaria, a revogação dessas medidas jurídicas que impedem, na realidade, que um quarto material seja distribuído e mais, que impede também que seja produzido novas coisas, novas publicações, e que essas não possam ser distribuídas com aqueles que precisam. As escolas, os centros culturais, os museus, as instituições precisam receber esse material com urgência. Além da fome, precisa ter alimentação, nós
também precisa ter a cultura, precisa ter o acesso à cultura. E a Palmares é fundamental nesse campo, porque é a instituição que trata e lida com esse aspecto da memória de 102 milhões de afro-brasileiros. Nós estamos aqui hoje com uma missão bem definida de ouvir, de acumular o que vai ser colocado e dito, e, ao mesmo tempo, caminhar para revogar essa medida no sentido que, com a nova gestão, ela não é mais necessária. Ou seja, esse espírito, passou agora a palavra à senhora Ângela Inácio, coordenadora-geral do Centro Nacional de Formação e Referência da Cultura Negra. Bom dia a todos. Eu sou a Ângela Inácio, uma mulher preta, cabelos pretos até o ombro, estou usando uma roupa listrada preta com branco e um chale por palha. Eu cheguei recentemente na Fundação Cultural Palmares, estou como coordenadora geral do CEMIC e tenho uma bagagem na área da cultura há mais de 20 anos, trabalhei no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura do DF, e quando fui convidada recentemente agora para assumir o cargo de coordenadora geral, a primeira coisa que deparei foi essa situação preocupante dessa liminar. Nós precisamos quebrar essa barreira, vencer esse obstáculo, porque é um momento importante para que a gente possa dialogar com a sociedade e colocar a nossa proposta. Nossa proposta está no site. Algumas observações aqui. E quando foi tida essa decisão para a gente suspender a distribuição do nosso acervo, foi uma comoção da sociedade e, como o nosso presidente disse, a gente não tem essa intenção de fazer nenhum descarte. Então, nós estamos aqui para poder ouvir a sociedade, especialistas. E é isso, pessoal. Bom dia a todos aí, que a gente tenha uma boa conversa. Bom dia. Opa, parece que a voz está forte pra caramba, né? Bom dia a todos e todas. Eu sou Henrique Araújo, bibliotecário da Fundação Cultural Palmares. Quero registrar a presença do Carlos Eduardo, que é o coordenador geral de gestão interna. Agradecer muitíssimo a Vanessa Félix, que é chefe de estudos e pesquisas, a Raila Castelo, que é coordenadora de projetos, que cuida da área de comunicação da Fundação Cultural Palmares, a Isis, o Michael e a Poliana, que são assistentes administrativos, né? Uma audiência pública, ela é um importante momento de mecanismo de troca, de participação, de debate, em toda a sociedade organizada, né, para um interesse público que é justamente discutir os efeitos dessa ação popular sobre a continuidade dos projetos da Fundação Cultural Palmares, né? E lembrando como uma outra gestão, e agora com dois documentos extremamente importantes que podem balizar, normatizar e criar os critérios para o crescimento dessa coleção, que é a Política de Formação, Desenvolvimento e Gestão do Acervo e a minuta da portaria que compõe a Comissão Permanente de Formação, Desenvolvimento e Gestão desse acervo também. Eu fiz uma apanhada aqui de um texto, que eu vou contextualizar a todos vocês. Primeiro, queria agradecer a todos que estão nos prestigiando através do canal do YouTube, da Fundação Cultural Palmares. E eu fiz um contexto de como a gente foi parar nesse lugar e justamente um mecanismo de uma ação popular que tem a ideia de proteção, ao mesmo tempo que nos protegeu, acabou atrapalhando no andamento dos
nossos trabalhos é esse o objetivo maior de pedir essa audiência pública nesse segundo momento para tentar sensibilizar todas as pessoas ligadas ao livro, à leitura, pessoal da classe jurídica, formadores de opinião, para que nos ajude a anular essa ação popular, né? Então, eu quero entrar agora um pouquinho na política, e para que vocês entendam a importância do que uma política de formação, desenvolvimento e gestão de acervo tem dentro de uma instituição. Não é de praxe colocar uma política de formação e desenvolvimento de acervo para a sabatina, é um documento que todas as instituições têm autonomia para poder gerir, fazer, mas nós achamos que seria um processo transparente em demonstrar como foi elaborada essa política nesse momento que a gente chama de extrema importância, que ele pode nos ajudar. Política de formação, desenvolvimento e gestão de acervo é um documento essencial para instruir, orientar os profissionais da informação nos processos de formação e desenvolvimento de acervo em bibliotecas, que preza pela coerência na qualidade e na quantidade necessária ao atendimento dos usuários, de acordo com a missão e os objetivos da Fundação Cultural Palmares. Lembrando que a gente tem uma biblioteca em estado de implementação ou implantação, já que em 2009 nós tivemos um ataque hacker e perdemos todo o backup de tudo que a gente tinha dentro da biblioteca, né? Esse documento, que é a política, então, ele oficializa as diretrizes, os critérios que vão orientar os processos e as atividades de formação e desenvolvimento das coleções, tanto no quesito da incorporação de novos materiais ao acervo, quanto no descarte de objetos informacionais que perderam a sua indicação de uso. Entenda muito bem. O descarte ele não é feito à revelia, são materiais que perderam a sua indicação de uso por um monte de objetivos que eu vou citar mais na frente. Uma política de formação, desenvolvimento e gestão de um acervo bibliográfico é um instrumento necessário, obrigatório, para garantir a consistência e a permanência dos processos de seleção, aquisição, descarte e avaliação dos objetos informacionais. Lembrando, gente, o descarte é uma atividade cotidiana, é uma atividade que todas as bibliotecas fazem, o acervo passa por uma avaliação, e se pelos critérios que foram identificados aquele material não serve mais, é extremamente pertinente, porque a gente tem um documento que baliza todas essas decisões, né? Então, a Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública brasileira que está vinculada ao Ministério da Cultura e que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela sua promoção e preservação das manifestações culturais negras. Entendam aí, promoção e preservação das manifestações culturais negras. A ação popular que a gente está se referindo, que tem como objetivo proteger um patrimônio, né, que qualquer cidadão pode pedir uma ação popular, ao mesmo tempo que ela protege, ela também não nos dá o direito de permanecer os nossos projetos, que têm, sobretudo, como objetivo a preservação e a promoção da cultura negra. Entende que é uma faca de dois gumes, né? A Fundação Cultural Palmares tem como missão fortalecer os preceitos constitucionais de cidadania, identidade, ação, a memória dos segmentos éticos que compõem a sociedade brasileira, bem como fomentar o acesso à cultura e as preservações das manifestações afro-brasileiras. Então, nesse contexto, o Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, que é onde eu estou alojado, a nossa coordenadora geral, Ângela, o Guilherme também, toda a equipe, tem o propósito de apoiar, coordenar, fomentar as atividades de estudo, pesquisas, produção, sistematização de dados e informações sobre a cultura negra. Lembrando, a gente está falando de um acervo que não compõe o acervo que a gente é proibido de movimentar, que não compõe o acervo de estudos e pesquisas da biblioteca. Esse acervo, ele fica congelado dentro da biblioteca, ele só sai em quais condições? Quando a gente começar a fazer o
empréstimo, somente nessas condições. Então, eu estou falando de um outro projeto, de um outro acervo, que é o do acervo promocional dos projetos da Fundação Cultural Palmares, que por conta dessa ação popular, a gente não consegue mais dar continuidade a milhões de pessoas, milhões eu estou exagerando, mas de uma quantidade de pessoas que nos procuram diariamente. A gente tem uma quantidade de e-mails gigantesca de pessoas que não nos procuram e a gente não consegue atender aos projetos, né? O acervo da biblioteca da Fundação Cultural Palmares, eles têm uma tipologia diversificada, ela é composta por livros, periódicos, audiovisuais, mapas, CDs, DVDs, todos eles ligados à cultura negra, que esse é o nosso nicho, né? Nas mais diversas áreas. Por exemplo, literatura brasileira, literatura internacional, história em quadrinho, literatura infantil, porque tem um caráter de formação também, cultura, tradição, folclore, biografia, políticas, festas, sociologia, filosofia, música, teatro, dança, religião, economia, turismo, arqueologia, enfim, todas as áreas, porque, como o nome diz, nós somos um Centro Nacional de Informação e Referência, então, portanto, nossa área de atuação é bem abrangente, né? A Fundação Cultural Palmares é uma referência na promoção, no fomento e na preservação das manifestações culturais negras, né? De acordo com duas importantes leis, que é a Lei 10.639, que data de 2003, que torna obrigatório o ensino de História da África e de afro-brasilidade nas escolas brasileiras, justamente o que a gente não está podendo atender no momento, né? A Palmares já distribuiu milhões de publicações que promovem, discutem, incentivam a preservação da cultura afro-brasileira, que auxilia os professores e as escolas na aplicação da referida lei. Então, esse é outro gargalo que a gente não está conseguindo atender por conta da ação popular, né? E, no entanto, então, entrando em relação à ação popular, em virtude da decisão judicial que foi proferida, ela delibera que a Fundação Cultural Palmares está momentaneamente impedida de realizar qualquer tipo de movimentação dos itens. O juiz entende aqui que movimentação é doação, pelo menos é a interpretação que eu tenho aqui, né? E aí ele tem um extrato aqui do despacho, da decisão, né, que diz, ele determina que a ré se abstenha de realizar qualquer tipo de movimentação dos itens que compõem o acervo, independentemente da natureza, origem, temporalidade, autoria, formato ou suporte, exceto para fins de consulta local. Essa ação civil foi provocada e motivada, todos vocês que acompanham o noticiário, o jornal, do burburinho que foi quando foi noticiado, sobretudo no Fantástico, que a Fundação Cultural Palmares, no ano de 2001, com a gestão anterior, iria excluir metade do acervo que estava amparado no relatório, dizendo que, sobre o argumento, o pretexto, né, de que esse acervo era de sexualização de crianças, bandiolatria, material de estudos revolucionários ou da esquerda. Então, esse era o argumento. E aí um cidadão, como todo mundo tem esse direito, entrou com essa ação popular que nos custa tão caro para o andamento dos nossos projetos, né? Então, desta forma, pensando nisso, dentre as inúmeras instituições que nos procuraram, estudantes, pesquisadores, né, solicitando doação de livro ou adesão aos projetos da Palmares, esses projetos de conscientização, que nós não conseguimos atender por conta da ação popular, que surgiu essa ideia de realizarmos uma audiência pública para ter um amplo debate, sensibilizar a todos e sugerir que essa ação fosse anulada, né? Então, nós fizemos convite para várias instituições ligadas a toda a cadeia produtiva do livro, profissionais da informação,
bibliotecários, estudantes, especialistas, integrantes das comunidades negras e quilombolas e toda a sociedade brasileira, nesse sentido de sensibilizar todos para que a gente consiga uma atitude positiva em cancelar essa ação civil pública. Então, sendo assim, pensando nesse contexto de disseminação das informações sobre a cultura negra e visando buscar alternativas viáveis para a gestão do nosso acervo bibliográfico, e quando eu digo gestão do acervo bibliográfico, eu não estou dizendo do acervo de estudo e pesquisa, porque esse fica lá na biblioteca, sobretudo o acervo promocional ligados aos projetos de fomento da Palmares. A gente tem uma crescente demanda por material literário informativo das escolas, das universidades, dos representantes das comunidades quilombolas, que a gente se sente amarrado sem poder atender há quase 2 anos nesse processo, né? Então, a gente acha que essa é uma oportunidade extremamente importante para a gente propor uma nova gestão do acervo promocional da Palmares, e ressalto que o comprometimento com o racismo, a promoção da igualdade, a valorização, a difusão, a preservação da cultura negra, a cidadania no exercício dos direitos e garantias individuais e coletivos da população negras estão em xeque por conta desse impedimento que a gente tem. A finalidade, a competência e a natureza da Fundação Cultural Palmares, segundo o seu regimento interno, que eu trago aqui entre aspas, é promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira e promover e apoiar a integração cultural, social, econômica e política dos afrodescendentes no contexto social do país. Por fim, já terminando aqui, dessa forma, então, retomando a política de formação e gestão do acervo bibliográfico da Palmares, é que nós pensamos em criar essa política para orientar esse crescimento racional do acervo, aliado à missão da instituição, que foi atual, preocupação do CENIC, junto comigo e os outros, a direção da Fundação Cultural Palmares, que a gente tem agora um estudo metodológico e que orienta toda a formação e a formação desse acervo. Inclusive, na tela tem excerto da política de formação e desenvolvimento, vocês podem acompanhar. É um documento público que está também no site da Fundação Cultural Palmares, né? Tal política que a gente apresenta agora, então ela pretende traçar os critérios necessários para a formação e desenvolvimento do acervo bibliográfico, apontando os métodos de trabalhos apropriados que fundamentam as decisões do profissional bibliotecário, que no caso sou eu, mas sempre em consonância e num trabalho conjunto com a Comissão Permanente de Formação, Desenvolvimento e Gestão do Acervo, que é uma comissão multidisciplinar. Então, o que eu quero reforçar com isso? Que agora a gente tem 2 instrumentos extremamente importantes que regulam, orientam e criam diretrizes para o crescimento e a formação desse acervo, né? Essa política, ela aborda as condições mínimas para essa formação, a expansão, a atualização, né, do acervo. E para a formação e desenvolvimento do acervo da Biblioteca da Fundação Cultural Palmares, nós tomaremos como base os critérios elencados no regimento interno da instituição, levando em consideração as normativas institucionais, as disponibilidades orçamentárias e de mercado, como as peculiaridades desse acervo especializado ligado em cultura negra. Quando a gente diz cultura negra, eu acho importante trazer uma tentativa de conceito do que a gente entende por cultura negra, que é um conjunto de manifestações culturais que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade, né? A formação e o desenvolvimento e a gestão da coleção
das coleções, né? Vamos entender coleções, porque dentro da coleção a gente tem coleções dentro da coleção, né? Os procedimentos relativos tanto à formação das coleções quanto à etapa de desenvolvimento do acervo obedecerão às modalidades de compra, doação e permuta, observando-se os parâmetros qualitativos e quantitativos elencados nessa política, além de considerar o perfil citado anteriormente. O fato de ser uma doação não significa porque foi doado que será incorporado ao acervo. Esse material passará por uma série de critérios que estão previstos nessa política para ser incorporado definitivamente ou ser devolvido ao doador, né? O material que for descartado, ele passa sempre por um período anterior, que é o desbaste. Fazendo uma analogia ao futebol, o desbaste seria o banco de reserva. São aqueles jogadores que ainda não estão preparados ou que não entraram em campo ainda. Eu retiro das prateleiras, coloco numa prateleira exclusiva, que a gente chama de desbaste, que é esse material que está passando por um processo de avaliação. Por exemplo, eu tenho um determinado livro que durante um ano eu tiro um relatório do acervo e verifico que ele não teve nenhuma procura, não foi emprestado nenhuma vez, não foi consultado. Eu preciso saber dos motivos por que esse material, durante um ano, não teve nenhuma procura. Será que ele é um material que é interessante, importa ao acervo da biblioteca? Será que a gente precisa fazer uma divulgação desse material para que ele encontre o usuário potencial dele? Então, antes do acervo ser descartado, ele vai para o desbaste. Se no desbaste não tem nenhuma procura, ele vai para o descarte. E qual é a destinação? A gente pode fazer permuta. O material que não me serve pode servir para outra instituição. E nessa instituição, eles podem ter material que me servem também. Então, esses processos entre biblioteca a gente chama de comutação, que é uma parceria que a gente faz entre as unidades de informação, né? Agora, por fim, de verdade, essa política tem por objetivo permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo dentro das áreas de atuação da Fundação Cultural Palmares, identificar os elementos adequados para a formação e desenvolvimento do acervo, determinar os critérios para a duplicação de títulos, estabelecer as prioridades na aquisição de materiais e suas tipologias, complementar títulos ou temáticas já existentes no acervo, preencher lacunas, suprir a missão institucional e projetos criados pela Fundação Cultural Palmares, atender as equipes técnicas no exercício de suas atividades, os vários departamentos da Palmares também, esse trabalho interno, e traçar as diretrizes para o descarte e ou desbastamento de materiais bibliográficos. Basicamente essa a minha fala, de tentar sensibilizar e dizer da nossa dificuldade de dar continuidade ao andamento dos projetos por conta dessa ação popular. Obrigado. Oi? Não vou aparecer aqui não, né? Essa política que o Henrique está comentando agora, os presentes e aqueles que estão na plataforma do YouTube, ela vai estar disponível também no portal de consultas públicas do Governo Federal, que é o Participa Mais Brasil. A partir de amanhã ela vai ficar disponível até o dia 8 de novembro. Então, aqueles que fizerem uma leitura da política e quiserem incluir sugestões de texto mesmo, a plataforma permite essa inserção de uma sugestão textual mesmo, incorporar ou alterar alguma sugestão, ela vai estar disponível. A plataforma é o Participa Mais Brasil. Tem uma série de consultas lá, inclusive recomendo a todos que acessem a plataforma de diversos assuntos. A nossa vai estar lá a partir de amanhã. A Palmares já tem 2 outras consultas lá, então a plataforma que a gente tem para receber formalmente, né, todas as sugestões. Eu queria abrir agora, não sei se tem algum ponto. Você me dá mais um tempinho para a fala?
A preocupação maior na leitura do despacho dessa ação popular, pela leitura que eu fiz e a minha interpretação, parece que recai muito na preocupação do descarte, né? E agora, com essa política que já é aprovada pela presidência da Fundação Cultural Palmares, pela Coordenação Geral do Centro Nacional de Formação e Referência da Cultura Negra, esse descarte, depois que ele passa pelo desbaste, lembra de eu falar das fases? Assim, ele vai para o desbaste, se não tem procura, ele é descartado definitivamente. Eu queria trazer para vocês alguns critérios do porquê descartar que estão previstos na política de formação, desenvolvimento e gestão do acervo bibliográfico, né? Quando é que um item documental será descartado definitivamente? Quando o conteúdo do livro, não vou chamar livro, quando o conteúdo do documento, que ele pode ter outras tipologias além do livro, né, não tiver nenhuma relação com as áreas de atuação da Fundação Cultural Palmares, e aqui não entra nenhum critério subjetivo, todos os critérios são extremamente subjetivos, aqui não entra nenhum critério político. A biblioteca da Fundação Cultural Palmares ela é uma biblioteca da esquerda, da direita, do preto, do branco, colorido, amarelo, para qualquer cor, qualquer tipo de gente. A gente não tem esse tipo de escolher os nossos usuários. Todos e todas serão atendidos dentro da biblioteca. Quando o material será descartado também, quando as línguas forem pouco acessíveis. Eu tenho lá material em russo, e depois de um ano, eu estou dizendo um ano sempre, porque o ano é um tempo de avaliação da política. Todo ano, a política passa por uma avaliação para saber se os critérios estão atendendo à formação do acervo. Obras consideradas com pouco valor histórico, obras desatualizadas, obras além da temática da instituição, obras reproduzidas, obras em condições físicas irrecuperáveis, obras que foram remanejadas para o desbaste, e do desbaste a gente percebeu que durante um ano não teve nenhum tipo de consulta, mesmo a gente fazendo uma política de divulgação dessas obras. Na biblioteconomia, tem uma bibliotecária que é a Anastácia, né, que deve saber muito bem aqui no público do auditório. Na biblioteconomia tem um mecanismo chamado de DSI, Disseminação Seletiva da Informação, que é basicamente eu criar públicos, desejos e interesses de informação e criar formas que esse conteúdo chegue até as pessoas de acordo com os seus desejos, né? Obras não atualizadas, com pouco relatórios de consulta e procura, obras em duplicidade, eu tenho 20 obras do mesmo título e depois de gerar um relatório, eu percebo que somente 3 exemplares desse livro me atendem, né? Eu posso pegar o restante que tem e fazer uma permuta com outra instituição com títulos que são mais relevantes e importantes, né? Lembrando então que esse material que for descartado ele pode ser doado, permutado ou eliminado, né? Então são esses critérios que eu queria dizer para vocês, que eu pedi um tempinho para o Guilherme, para dizer que agora a gente tem critérios hegemônicos extremamente objetivos e não subjetivos para poder pensar no crescimento e na formação do acervo bibliográfico da Fundação Cultural Palmares. Oi? Agora eu abro para comentar. Achei que o Guilherme ia pegar a palavra. Eu levantei a bola aí, Guilherme, para você. Nayara, existe algum comentário aí nas redes sociais, no YouTube da Fundação Cultural Palmares? Sim? Eu acho que seria importante você explicar melhor que quando fala a palavra descarte,
soa muito pesado, muito forte. Aí eu queria que você explanasse melhor. É que o descarte ficou, em 2021, ficou muito contaminado, né? E aí deu um peso muito negativo, como algo de destruição. Isso pesa para a gente, mas o momento político que a gente vive é extremamente outro, né? A gente está numa nova gestão de pessoas extremamente compromissadas, que respeitam a cultura, que respeitam o patrimônio e que, sobretudo, respeitam as pessoas. Isso tem um valor muito grande, né? O descarte é uma atividade cotidiana, política, do dia a dia. A gente não acorda, escova os dentes, toma banho, se alimenta. O descarte é uma atividade assim, ela é visceral, ela faz parte de todas as unidades de formação. Os acervos são formados, mas eles precisam ser avaliados para saber se estão cumprindo a missão para a qual eles foram criados, né? Então, essa é uma atividade que qualquer unidade de formação faz, mas eu acho que ficou muito contaminado por conta do momento político que a gente viveu. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e parabenizo a Fundação por abrir esse debate, né? Eu tenho várias dúvidas e algumas sugestões. Vou começar pelas sugestões. Bom, vou me apresentar. Eu sou Anastácia, eu sou bibliotecária. Eu sou bibliotecária do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Portanto, também uma biblioteca especializada, né? Como a gente lê biblioteca especializada? Ao contrário de uma biblioteca pública, de acesso a qualquer pessoa, nossos acervos são públicos, mas eles dependem de algum vínculo ou ligação com outra instituição para acesso. Então, eu imagino que seja o caso da Palmares, né? Embora o acervo seja para a sociedade, para pegar um empréstimo, você precisa ou ser vinculado à fundação ou ser vinculado a alguma biblioteca que tenha convênio, etc. Isso tudo para dizer que os acervos especializados, embora eles sejam abertos ao público, eles não têm o caráter de biblioteca pública, né? É um desenvolvimento de coleções diferentes. Os acervos especializados se prestam a especialistas, a interessados em determinado tema. E, portanto, eu imagino que no desenvolvimento de coleções ele tem essa preocupação em não abranger todos os interesses do público, mas sim daquele público especializado. Vou tentar até falar menos biblioteconomês aqui. Bom, o segundo ponto eu fiquei um pouco preocupada com o teor da audiência. Eu confesso que eu não acompanhei todos os capítulos da novela. Eu acompanhei até o momento do quase descarte de toda a coleção. Eu li o parecer técnico da nossa colega, que equivocadamente disse que poderia descartar mais da metade. Então, eu acho que boas notícias são bem-vindas. Eu acho que vocês da Fundação poderiam falar mais para a comunidade de que houve uma reação da sociedade civil e que esse acervo está a salvo. Porque eu acho que nem todas as pessoas sabem disso. A terceira sugestão seria sobre o tempo de desbaste, né? Eu acho que nosso colega explicou muito bem. Adorei a analogia do futebol, sobre deixar no banco de reserva ali, para ver se tem algum apelo e tal. Mas nas bibliotecas especializadas, 1 ano eu acho pouco. 1 ano para ver se há procura desse material, eu acho muito pouco. Sobretudo por ser especializado, né? E aí eu vou para a parte das dúvidas, né? Eu queria saber, primeiro, esse acervo tem alguma parte digitalizada de acesso ao público que não esteja aqui no Distrito Federal?
vocês têm projeto de digitalização de algumas obras, sobretudo aquelas voltadas para a educação do público? Eu não sei se eu vou fazendo as perguntas, você vai me respondendo. Pode. Porque são várias dúvidas, mas se você quiser ir respondendo todos no final, tudo bem. Vamos fradigar, né? Dividir por partes. Nastácia, nós somos uma biblioteca especializada que tem uma pretensão um pouquinho diferente. Você disse que uma biblioteca especializada, que geralmente o público tem muita autonomia, porque como são especialistas, eles já conhecem grande parte da literatura, pelo menos se pressupõe, né? Mas nós temos um cunho de formação, que é um caráter formativo, que é justamente esses projetos, esses livros todos, pessoal, que estão em casa e aqui no auditório, fazem parte do acervo promocional da Palmares e que tem essa intenção de formação também. Então, a gente vai do especialista ao leigo ou a pessoa que está em processo de formação, né? Essa preocupação que você falou de que a gente deveria comunicar para a sociedade, o acervo está salvo, está condicionado, todo o acervo foi colocado todo junto agora, porque nessa época foi criado um acervo separado, que eles titularam de acervo da vergonha, e hoje esse material ele foi reincorporado ao acervo geral, né? Essa sugestão de um ano que você falou, ela foi pensada porque a gente vai criar perfis de DSI para todos os usuários. Então, eu julgo que em um ano, se a gente semanalmente fica divulgando esses perfis informacionais com o que a gente tem de acervo, se ele não foi procurado em um ano, eu acredito que talvez não tenha nenhuma relação com o público, nem com a missão da Fundação Cultural Palmares, né? Mas a sua dica é extremamente bem-vinda, a gente pode repensar isso e ver se, de fato, se a gente em um ano consegue ter uma avaliação definitiva se esse item pode ser descartado, né? A sua dúvida em relação à digitalização, o João Jorge, assim que chegou na Fundação Cultural Palmares, o grande desejo, a vontade dele é digitalizar todo o acervo, só que a gente, de um total de 10% que a gente tem no nosso acervo, ele é nosso. Então, ele é propriedade intelectual, direitos autorais são nossos, então, portanto, a gente pode digitalizar. Os 90% que a gente tem do restante do acervo não é nosso. Então, a gente ficou na seguinte dúvida: desses 90%, o que está em domínio público, o que já passou mais de 70 anos que a gente pode digitalizar, o que a gente teria que pedir autorização para o mercado editorial. E aí a gente está lidando com cifras, dinheiro. A gente tinha uma verba inicial de 1,5 milhão para poder pensar nesse projeto de digitalização do acervo. E uma conta alta que eu fiz, assim, pegando esses 90%, já retirando livros que têm 70 anos de direitos autorais, livros que já entraram em domínio público, eu fiz uma conta por alto de quanto seria o valor de liberação dos direitos autorais. A gente gastaria aí em torno de mais de 10 milhões para poder conseguir a liberação desses direitos autorais. Então, por enquanto, ele está só como projeto, como proposta, e o piloto pode começar pelas publicações, que são publicações da Fundação Cultural Palmares, que a gente pode digitalizar tranquilamente, né? Ótimo. Fico feliz pelas boas notícias e, quando eu me referi à digitalização, eu me referi à produção intelectual da Palmares, embora seja permitida a digitalização de obras protegidas por direitos autorais, propriedade intelectual, desde que não disponibilizadas livremente.
Se eventualmente o pesquisador entra em contato com a Palmares querendo um livro, vai ter todo um aviso, né, sobre o que pode ser feito com aquela obra, e se for da política da instituição, isso pode ser disponibilizado como uma espécie de comutação bibliográfica, tal como fazendo com os livros físicos. Não teria problema, é só uma mudança de suporte, né? O outro ponto que eu fiquei um pouco preocupada foi do que você mencionou, que houve um ataque hacker e que vocês perderam os registros da biblioteca. Se não me engano, você falou 2009, mas eu imagino que seja 2019, não? 19. Desculpa, eu me equivoquei, 2019. Todos os livros catalogados? Não, ainda não. Está bem incipiente o processo. A gente, até o ano passado, a gente tinha uma equipe de estagiários, né? E hoje a gente ainda está em fase do processamento técnico, mas numa fase bem incipiente, precisando ainda de uma equipe, mas uma equipe capacitada. Você sabe muito bem que processamento técnico é um processo de amadurecimento, exige um pouquinho de experiência e muita supervisão. E o match, né, que é quando alguém encontra alguma coisa, é justamente essa qualidade do processamento técnico e, sobretudo, da indexação. E a gente começou a indexação, para quem não é da área, significa eu pegar um item documental e poder, através de uma linguagem controlada ou uma linguagem natural, descrever os assuntos desse documento. Então, a minha linguagem, eu como bibliotecário, quando indexo, retiro as palavras-chave desse documento, ela precisa coincidir com as linguagens do usuário, de quem vai buscar. Esse é o match, é quando a pessoa encontra o item que ela precisa, né? E esse é uma dificuldade de uma equipe especializada que tem uma experiência mínima, ou já estagiou em algum lugar, e aí a gente estava buscando estagiários a partir do 5º período, que a gente julga que já transitou por algumas disciplinas, ou tem pelo menos uma ideia do que se trata, né? Bom, acho que até para diminuir um pouco o montante de processamento técnico, é interessante definir o que vai ser a coleção da Palmares, né? E aí eu me deparo com outras perguntas. Como foi fundada a coleção Palmares? Ela teve uma gênese a partir de algum pesquisador, de alguma figura importante? Ela tem livros com anotações de estudiosos? Porque eu acho que a coleção, eu não sei quantos itens são, mas além da função de pesquisa, ela deve ter a função de memória. Eu não acho que a coleção Vergonha devia ser desfeita, como ela foi separada. Eu acho que é um marco muito importante da coleção Palmares ter o acervo da Vergonha e mudar de nome como o acervo Orgulho. E ser ressignificada dentro desse contexto, a partir de falas de pessoas que entendem do assunto, por que aquelas obras estão lá, por que aquelas obras são seminais de outros estudos. Porque a gente não deve esquecer o que aconteceu. E se esses livros foram separados e reintroduzidos à coleção, a gente vai esquecer por que eles foram separados. Eles deviam estar junto com o próprio parecer dessa colega que equivocadamente achou que eram livros que deveriam ser destruídos. Então fica a minha sugestão de fazer subcoleções, a coleção fundadora da Palmares. Quem foi, quem fez, quem deu a gênese. Essa coleção Orgulho, que seja outro nome, ou uma outra coleção que seja a própria produção intelectual, ou uma outra coleção que seja de estudos seminais de outros idiomas, né? Por exemplo, russo, eu acho que pouquíssimas pessoas falam, mas se for um estudo importante, por que não ficar? Eu imagino que deve ser uma obra corriqueira, de repente um Foucault da vida, que tenha várias traduções, mas se for um estudo seminal sobre cultura negra, ele deve ficar na coleção, independente da língua, né? Então, fica aqui minha sugestão de subcoleções, e a partir dessas subcoleções serem tratadas de maneiras diferentes dentro da política. Porque uma coleção seminal, ela não pode ser desfeita.
mesmo tendo mais de um exemplar daquela mesma obra. Uma coleção da vergonha não pode ser desfeita. Isso faz parte definitivamente da história da Palmares. Eu acho que teve gente que soube o que era Palmares a partir da coleção da vergonha. Então, fica a minha sugestão de tratar essas coleções de forma diferente, claro. Todas elas vão formar um contexto, mas que elas contem as suas histórias, que elas contem as suas memórias. E já finalizando, já seria minha última participação, para que a palavra descarte não fique tão pesada como teve esse contexto. Ainda bem que estamos em novos tempos, mas esses tempos podem voltar se a gente não estiver vigilante e atento. Então, eu sugiro que, da mesma forma que foi colocada em debate a política de desenvolvimento de coleções, que seja também colocada disponível ao público as obras que pretensamente estão em descarte, que são aquelas que estão em mau estado físico, que são aquelas que, enfim, que estão fora do contexto da política de desenvolvimento de coleções e que elas sejam analisadas, para que a própria sociedade veja, ok, não vai se fazer uma fogueira com os livros, até pelo caráter simbólico do livro, né, da gente entender que aquilo é o conhecimento, a gente não está jogando conhecimento fora. A gente está melhor gerindo itens que registram o nosso conhecimento. Eram esses apontamentos. Ok, obrigado, Anastácia. Eu citei o russo como uma língua pouco usual. Eu não acredito que aqui, acho que ninguém fala russo. Eu citei só como uma língua pouco usual. Pode ser grego, por exemplo, né? Infelizmente, o acervo da vergonha foi desfeito e refazê-lo acho que não seria uma tarefa fácil para a gente poder ter essa memória, né? Não ter essa pagamento da memória. Dentro da coleção, acho que na minha fala anterior eu falei as coleções dentro da coleção. Queria registrar a presença de um grande amigo, o Vander, né? O Vander é um ativista negro, bibliotecário também. Obrigado pela sua presença. Ele aceitou o convite de vir aqui e fez uma fala extremamente bonita e afetuosa assim, com relação à Fundação Cultural Palmares, sobretudo com a atual gestão, João. E depois eu queria que você falasse alguma coisinha aí. Dentro da coleção, eu disse de coleções, você lembra? A gente tem a ideia de criar coleções especiais dentro da coleção, que ainda está buscando nomes para poder nomear e batizar essas coleções especiais dentro de cada uma das coleções, né? É basicamente isso. Muitíssimo obrigado, Anastácia. As suas dicas são extremamente interessantes e eu acho que vale a pena repensar alguns critérios, algumas questões que você pontuou. Eu posso falar daqui rapidinho, então, tá, Guilherme? Foi a Edna Tomás Rodrigues que mandou, inclusive, nossa ex-diretora, né, do departamento. Edna, um abraço para você. Então, ela pergunta, só um momentinho, querido Henrique, né, quanto à possibilidade de a biblioteca retomar em algum momento, né, lá no futuro, ela ser aberta ao público. Existe essa estimativa, né, e em quanto tempo a biblioteca ela pode ser aberta ao público? Oi, Edna, obrigado pela pergunta. É claro, a ideia é que não seja um acervo fechado, a biblioteca aberta ao público, né? Esse tempo depende dessa formação da equipe que será responsável pelo processamento técnico. Eu tive uma experiência com o processamento técnico de 20 mil exemplares, que a gente conseguiu fazer em 6 meses, mas eram 20 pessoas trabalhando, né? Então, a gente precisa primeiro formar essa equipe, só para você ter como ideia, Edna, então, 20 pessoas em 6 meses conseguiram fazer 20 mil títulos, mas eu acho que dificilmente a gente conseguiria 20 pessoas para poder trabalhar
do processamento técnico, até porque tem umas cotas desse serviço público em relação à quantidade de funcionários efetivos ou não e a distribuição dos estagiários, né? Então, eu não consigo precisar agora para você a abertura da biblioteca por conta dessa falta da equipe que a gente ainda não tem. Quero agradecer a sugestão de Edna Rodrigues e também da jovem aqui. A acervo e a biblioteca vão para um novo espaço, que será a nova Casa da Palmares. Essa mudança vai exigir muitos cuidados entre o material, o transporte e a reidentificação na nova casa, que será na Asa Sul, no setor de autarquias. É um prédio bonito, com 2 andares, um grande subsolo, em que vai ser possível organizar a biblioteca de uma forma nova. Ela hoje está no subsolo do prédio da Palmares, que é aqui na Asa Norte 702, 703. É o prédio da EBC, e ela, na realidade, não tem grandes departamentos de separações. Por exemplo, tem um material grande, mas não tem lá setor de material sobre Etiópia, setor de material sobre Quilombo, setor de material sobre São Luís do Maranhão, e não tem a parte asiática. A maioria dessas de biblioteca são centros de estudos afroasiáticos. Então, quando for mudar agora, e nesse processo de mudança, nós vamos ter que ressignificar a biblioteca, o acervo, e qual é a ideia de que esse material pode ajudar na pesquisa para os interessados. Qual é a diferença dessa biblioteca Oliveira Silveira, que é o nome, é o intelectual gaúcho que deu o Dia Nacional da Consciência Negra, e de outras bibliotecas? Porque as bibliotecas você pode ir lá, pesquisar, pegar um livro, sair. Essa biblioteca deverá ser uma biblioteca especializada no assunto dos afro-brasileiros. Então é óbvio que a procura vai ser bem menor do que a biblioteca de ginásio, a biblioteca de escola. Por outro lado, com a visibilidade que a gente quer dar à Fundação Palmares, a biblioteca é um centro nervoso importantíssimo. Porque uma fundação, ela precisa ter uma biblioteca com seu pensamento, com o pensamento dos outros, com aqueles que construíram lá atrás, há 35 anos, a fundação. Então, assim, a origem da fundação no homem gaúcho, o intelectual importantíssimo do movimento negro brasileiro, Oliveira Silveira, que foi da ideia dele que surgiu o Dia Nacional da Consciência Negra. Só que diferentes presidentes da Palmares tinham relações específicas com a biblioteca. O professor Bira, baiano, que foi diretor do Centro de Estudos Afroasiáticos, João Araújo, produtor cultural da terra, o próprio Carlos Alves Moura, e depois de ser presidente por 2 vezes, veio para dirigir o CENIC, e há sempre uma ideia de que esse deveria ser o setor mais visionário da fundação, do ponto de vista de conteúdo. Aqui tem alguns materiais, mas vamos imaginar que a maior dificuldade da lei sobre obrigatoriedade de história da África é a falta de conteúdo. Então, uma biblioteca como a da Palmares pode ajudar muito a superar essa dificuldade. Por outro lado, nós vamos também fazer um bom contato com a Biblioteca do Senado. Eu já fiz esse contato lá, para que eles possam nos ajudar a gente a modernizar a forma digital de administração, de gestão e dos protocolos para isso. E pedir a nova diretora do Arquivo Público Nacional, Ana Flávia, para que também nos ajude um pouco, porque a biblioteca termina sendo também um espaço de arquivo do conhecimento. E a Biblioteca Nacional tem um bom material da memória brasileira, e Ana Flávia disse: olha, vamos combinar para os técnicos do Arquivo Nacional, junto com os técnicos da Palmares, começar a trabalhar nisso. Vou dar 2 exemplos bem básicos.
O material da revolta do João Cândido, da revolta da Chibata, está no Arquivo Público Nacional. Interessa a Palmares ter acesso a isso? Interessa fazer a ligação, a ponte? Isso pode ser feito digitalmente? O material da Frente Negra Brasileira, o material do governo Getúlio Vargas e a perseguição à Frente Negra Brasileira. Isso precisa começar a vir da Biblioteca do Senado, da Biblioteca da Câmara. Foi onde eu pesquisei sobre a ação afirmativa e as leis do Brasil Colônia. A Palmares precisa também ter esses conteúdos. Ora vai ser físico e ora vai ser digital. O Arquivo Público Nacional, por exemplo, ele encontrou material da Polícia Secreta da Bahia dos anos 70 e 80, da nossa movimentação, dos jovens daquela época, contra a ditadura, para destruir a ideia de democracia racial. Recebi, quando fui ao Rio, impresso, como acompanhava as reuniões, que falava. Então, a biblioteca também vai ter que ter uma articulação com a teia-aranha, que é um princípio ganense, um princípio piachante, um princípio Lacan, de lidar com outros setores que têm biblioteca, acervo, para mais rapidamente modernizar. Eu acredito, inclusive, que o material geral do acervo da Palmares deve estar parado aí em 2017, 2018. Pode até ter coisas novas, mas está muito no passado. Então, tem uma série de publicações, de conhecimento, de escritores africanos, escritoras africanas, e essa relação, por exemplo, com as bibliotecas afro-americanas. É preciso também ter um canal de acessibilidade, de fala. Virá agora em novembro Sheila Wong, que é uma afro-americana, uma pessoa especialista em brasilidade, e que também eu vou pedir ajuda para a gente fazer essa conexão em Washington, em Atlanta, em Guinot, na Brown University. E, por fim, acaba a necessidade de se articular com as novas bibliotecas africanas. Não só a de Alexandria, que é hoje a segunda maior biblioteca do mundo, depois da do Congresso, mas é extremamente digital, moderna, contemporânea, mas na África do Sul, em Gana, na Etiópia e no Egito, também as bibliotecas estão com um sistema poderoso de trocas. E isso vai ajudar que a nossa biblioteca possa ter, em 2024 e 2025 em diante, um sistema também de acesso digital para a pesquisa. Nós precisamos de 2 anos para digitalizar o que nós temos, com apoio de empresas privadas, com apoio do BNDES, com apoio do Banco do Brasil e da Petrobras. Não se faz isso com o orçamento da Palmares, porque vai ser uma obra gigantesca. O fato de cada livro poder ser identificado, digitalizado, colocado em formato de e-book, a pesquisa e a oferta disso. Resumindo, há uma comunidade brasileira de negros, negras, que são os quilombolas, que precisam ter acesso a tudo isso. Se nós não avançarmos na digitalização, na entrega de possibilidade de esse material chegar até eles, vamos ter uma biblioteca em Brasília que não vai atender o Calumba de perto, não vai atender a Serra da Barriga, não vai atender a Ilha de Maré, não vai atender no Rio Grande do Sul. E agora que nós estamos na Palmares, nós vimos uma demanda do Amapá, do Mato Grosso, do Ceará, pela Palmares, pela Fundação Palmares. Então vamos dizer assim, a Fundação Palmares é o quê? Os livros. A Fundação Palmares é o quê? O audiovisual. A Fundação Palmares é o quê? O conteúdo que ela tiver de 523 anos da presença africana nesse país. A Fundação Palmares precisa ser conteúdo dos 29 mil anos da civilização africana. Cuxi, Núbia, Etiópia e Egito. O peso da civilização que nós estamos aí. Então, isso significa um crescimento amplo. Nós vamos retomar o projeto da Rota dos Escravizados, com o Unesco, que já publicou 9 volumes que existem digitalmente, e os 9 volumes estão na Palmares, um exemplar de cada um. Mas já pedimos ao Unesco a possibilidade de, digitalmente, os 9 volumes serem incorporados ao acervo da Palmares. E
vem aí o 10º volume, em que nós vamos ter um protagonismo melhor. Então, assim, não há uma pessoa que dê uma ideia lá atrás da biblioteca. Quando se cria a fundação, ela tem biblioteca. O grande chave é botar o nome de Oliveira Silveira e ela ser um acervo. Por que houve a ideia de destruir esse acervo com a parte da vergonha que foi desmontada? Porque sabe-se que o acervo faz conhecimento. É assim que muitas bibliotecas do mundo é destruída. Regimes totalitários avançam sobre os livros. Regime antidemocrático avança sobre o livro. E no caso da Palmares não podia ser diferente. A gestão anterior, por algum motivo, separou parte do acervo para o destruir. Talvez nosso livro aqui hoje foi falar de descarte sem dizer exatamente do que se trata. E não tem a ver com essa remoção para ser feita. É óbvio que a biblioteca não pode ficar com livros e com material que já não falam sobre a realidade, e sem fazer 1 ano, 2 de avaliação daquilo. Mas todo cuidado é pouco ao se descartar, ao se destruir qualquer coisa impressa, de audiovisual e de memória. Porque depois que você destrói, é muito mais difícil recuperar. Vamos ver agora, recentemente, os Budas gigantes na Ásia. Foram explodidos. Vamos ver agora na cidade de Palmira. Foram explodidos. E a ameaça à cidade de Tombuctu. Então, o que houve em Alexandria não deve acontecer mais, mas está quase sempre na mira. Destrói aquela biblioteca, destrói aqueles livros, destrói aquele conhecimento. E essa audiência, essa nossa digital aqui e presencial, é muito nesse sentido, de voltar ao juiz da ação, ao juiz da causa, e pedir que ele libere para que a Palmares possa tratar esse conteúdo de uma forma nova, sem ameaça de destruição, com possibilidade de inovação e possibilidade também de organizar aquilo que já não está mais atual. E isso vai acontecer, precisa acontecer. Um bom período para isso é o novembro agora, o mês da consciência negra, que pode permitir liberar os ativos do conhecimento que está dentro da Palmares. Presidente, só uma observação para ser percebido, e na hora da citação dos presidentes, acho que passou bem rápido isso, a lembrança do professor Carlos Moura e da professora Dulce Pereira. Professora Dulce Pereira. Ok. Tá bom. Eu quero falar, fazendo uma contribuição pela realização dessa audiência. Parabenizar mais uma vez o CENIC. Dizer o seguinte, que vencido mais essa etapa jurídica, que nós estamos enfrentando pela segunda vez, agora vamos avançar mais para que todo o processo jurídico seja superado. Aí eu sugiro que, dentro da Palmares, e aí já vai estar no contexto da Casa Nova, façamos uma campanha publicitária de escala nacional, informando desse processo, de como foi a reconstrução do acesso ao acervo da biblioteca. Então, é isso bonito, interessante, para todo o Brasil. Essa é uma primeira sugestão. A outra sugestão é criar no CENIC um programa de visitação da biblioteca nova, do espaço novo, sobretudo direcionado, digamos assim, pode começar pelo Centro-Oeste, que é uma região onde nós estamos situados. Faz o programa para as escolas públicas, ou para as escolas públicas dessa região, visitarem, conhecer a biblioteca, com programas interessantes, animados. Obviamente, eu sei que isso demanda pessoal, recurso, mas assim, a ideia do programa é se instalar a partir de 2024. Tá? Um programa de visitação das escolas públicas, sobretudo direcionadas ao ensino médio, tá? Das redes públicas do DF, e a gente vai avançando por Goiás e tal, e numa progressão para que tenhamos capacidade de depois termos condições financeiras para trazer um pessoal do Maranhão, trazer o pessoal do Rio Grande do Norte, trazer o pessoal do Piauí, para visitar a biblioteca Oliveira Silveira, mas dentro de um programa de animação, que eles venham
não só visitar, ficar lendo livro, porque jovem tem essa impaciência, mas um programa animado, em que eles passam o dia na Palmares, conhecendo a Palmares, conhecendo a biblioteca, informações, diálogos, né, com o presidente, enfim, uma ideia de um programa para se fazer a médio e longo prazo. Mas antes de tudo isso, uma campanha de informação nacionalmente da retomada do acesso ao acervo da Palmares, face esse histórico que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos na segunda audiência para a reconstrução dessa política importantíssima para a formação dos afro-brasileiros, tanto os antigos que já colaboraram, mas, sobretudo, com essa geração nova que está aqui e a que virá. É só isso. Obrigado, Nelson. O João Jorge tinha dito aí sobre falta de livro, não é, gente? Olha, essa lista que vocês veem aqui, ó, deixa eu deslocar aqui porque eu não estou conseguindo ver dali. Nós temos mais ou menos 49 títulos. Pode subir mais um pouquinho? Tem um que tem 57 mil exemplares. Cadê? Vai descendo na quantidade. Eu estou querendo dizer. 57.628, que é uma revistinha, que é essa daqui, ó, que é um material lúdico, interativo, que tem caça-palavras, né? Que é um material extremamente importante para os projetos. Então, falta de material não é. Esse material está todo parado e a gente não consegue dar continuidade por conta da ação popular, né? E eu, aqui, respeitosamente, com todo respeito ao senhor juiz Érico Navarro, da segunda vara de São Gonçalo, peço a ele que se conscientize disso, que fique solidário, né, se sensibilize em relação a essa ação civil pública que impede e atravanca todos os projetos da Palmares, né? Então, por falta de material, não é. Vocês podem ver que a gente tem uma quantidade infinita de materiais, que a gente pode dos mais diversos projetos, com escolas, com universidades, comunidades quilombolas, mas a gente está com tudo parado porque não consegue dar prosseguimento, né? Tem mais perguntas aí no YouTube? Algum comentário? Oi, bom dia. Meu nome é Márcia, eu trabalho no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O Ministério, em 2019, por incrível que pareça, eu comecei a montar uma biblioteca no Ministério. Eu acompanhei muito o percalço, né, que a Palmares passou, porque apesar de ter montado uma biblioteca em 2019, ela foi fechada quase várias vezes, né? Mas conseguimos sobreviver. E o que eu queria dizer é o seguinte, a origem do nosso acervo, o que deu origem ao acervo, é da igualdade racial, que era da CEPIS, né? Então, foi o primeiro material que a gente colocou dentro do acervo, sobre todas as outras temáticas. Agora, mesmo com o Ministério tendo sido desmembrado, mulheres e igualdade racial, a biblioteca continua, né, tratando todas as temáticas, né, da mesma forma, porque com essa divisão não foi possível, né, criar bibliotecas em todos os lugares. E a gente sabe como é que é esse movimento, né, de divide, enxuga, então vamos deixar as coisas funcionando, né. E aí eu estava vendo essa discussão sobre essa questão de biblioteca especializada. No nosso caso específico, a gente optou porque nós temos a ambição de ser um repositório sobre as temáticas de direitos humanos na visão governamental, né? Você não tem como a gente ser uma biblioteca especializada, falando sobre se a gente for uma biblioteca especializada, a gente tem que ser uma biblioteca especializada e desatualizada, né? Porque não tem como você... Então, a nossa visão é colocar dentro do nosso acervo, né? Assim, tudo que foi feito em relação aos outros órgãos, às outras instituições, nessa visão do governo, né? Porque se você entra aí no biblioteca especializada, você vê muito pouco material produzido no âmbito governamental, sabe? Você vê muito, né? Então, tem essa coisa. E o segundo ponto, que para a gente é muito importante, que aí vai de uma questão
corre o risco disso voltar, né? Então, que a gente precisa se fortalecer. Então, o que eu tinha pensado é o que a gente pode fazer em termos de amarrações, entendeu? Em termos das instituições, das bibliotecas, a gente parar de trabalhar, se você tem um mundo corporativo, você entra no hotel, você não faz a mínima ideia. Ele é do grupo tal, ele é do sei lá das quantas e tal. Assim, então nós, enquanto biblioteca, nós ainda trabalhamos muito isolados, assim, a gente precisa mais de, sabe, de criarmos grupos, de fazermos, porque é muito mais difícil você desmontar uma estrutura complexa do que simplesmente uma unidade, sabe, dentro de uma estrutura organizativa. Eu entendo, mas quando você está falando aí, eu estou rindo. Você falou de amarração, tem uns amigos baianos aí que sabem fazer muito bem, viu? E a gente pode fazer. Vamos fazer parcerias, vamos nos encontrar, vamos nos visitar, tanto eu a você a Palmares, né? E lembrando da dificuldade de fazer um repertório ligado a direitos humanos, porque aí você vai ter um viés que é de tudo que é publicado pela sua instituição. Eu não sei qual que é a quantidade de publicação que vocês têm em relação a esse tema, né? E talvez você pudesse dar outro nome. Se você dá o nome de repositório, tem que ser tudo que é publicado pela sua instituição para poder ser um repositório. E aí eu não sei a quantidade de publicação que vocês têm em relação ao tema. Na verdade, aí a gente entra nessas questões de nomenclatura, né? Repositório, memória, né? Inclusive, o ministro Silvio, ele foi visitar a biblioteca, né? Foi conhecer o espaço, e foi muito interessante a visita dele, e tal, quero mais, né? Vamos fazer mais, assim, a gente sair dessa coisa, e ele nos deu a incumbência de transformar a biblioteca num centro de memória, né? Então, assim, que a gente vai ampliar, então a gente vai estar desenvolvendo projetos, indo atrás dessas coisas. Então, no repositório a gente tem sim a pretensão de esgotar de tudo o que é produzido por nós, né? Eu não consigo fazer tudo no âmbito governamental, mas eu queria ser a memória no âmbito governamental do que foi produzido, porque a gente não pode esquecer, né, da lei, e até para poder balizar o que vai ser feito lá para frente. Então era isso, eu queria que a gente, essa proposta do ministro, né, de que a gente amplie, que a gente faça uma coisa maior, e ele entende que a gente não pode trabalhar isoladamente. Então, assim, né, o Ministério dos Direitos Humanos, né, tem a pretensão de trabalhar com os parceiros, né, para que a gente possa estar cuidando dessa memória dos direitos humanos. Ótimo, somos parceiros a partir de agora. Temos uma pergunta no auditório. Bom dia. Eu fico muito feliz, Emílio, de poder vê-los e vê-las e ouvir esse tema, porque é uma sensação de reconstrução mesmo. Eu imagino como é que vocês estão movendo montanhas e águas aí para tentar reconstruir tudo que aconteceu nesses anos passados, de forma apocalíptica, veio demolindo tudo que foi construído à custa de muita luta. Sempre é muito delicado quando a gente lida com isso, porque o livro tem um valor simbólico absurdo, e toda vez que a gente fala de descarte, é sempre uma conotação absolutamente negativa. Não é que faz parte da operação diária de quem está fazendo gestão de coleções e de acervos. E no âmbito disso, eu me lembro que na legislação de compras públicas, eu acho que a partir de 2010, 2011, 2012, eu não me lembro, eu estava como gestor do sistema de bibliotecas públicas daqui do DF, finalmente entrou um novo entendimento de que o bem ele não era mais bem permanente, o livro não era mais bem permanente. Então, isso apoia a autonomia de bibliotecários, do corpo técnico de bibliotecas, museus, enfim, que fazem gestão, para você fazer a gestão desses acervos, e o que não está mais em consonância com o objetivo da coleção, ele é doado, é descartado, enfim, da melhor maneira possível. Então, só revisitando isso, porque isso apoia e ajuda a dar autonomia. Eu vou me permitir fraternalmente discordar da opinião da colega que estava aqui em relação a tornar público a listagem de material que, eventualmente, isso tira muito a autonomia do corpo técnico da Fundação para decidir, né, guardadas todas as ressalvas que o meu querido presidente fez em relação à
e o valor de qualquer objeto que seja descartado, porque não está mais em consonância com a missão do acervo, guardado todas essas avaliações do corpo técnico, de alguma consultoria, da própria comissão que vocês estão propondo criar, né, para avaliação das políticas de acertamento, de gestão do acervo, guardado isso, o material pode ser doado, enfim, é só uma reflexão para fortalecer a autonomia, acho que publicizar também lista de mais barreiras ainda para fazer esse trabalho, talvez não seja um caminho interessante. Eu acho que um ponto muito importante na política de gestão, talvez possa fazer, Henrique, uma amarra com o que o nosso querido presidente falou, e que pode ser algo para se pensar para os próximos anos de gestão, não que essa gestão consiga dar conta disso, seria maravilhoso, mas a gente sabe que anualmente é muito complexo dar conta dessas demandas. Acho que a gente, já há algum tempo, a Fundação talvez tenha a missão, presidente, de buscar e de liderar o sistema nacional. Então, nós temos o CIMIC, nós podíamos ter um sistema nacional de informação e de referência da cultura afro-brasileira. E aí isso casa absolutamente com o que o senhor dizia em relação às parcerias. Não é possível ter um sistema que não converse com a Ana Flávia e com o nosso arquivo histórico. Não é possível ter um sistema que não converse, por exemplo, com a Biblioteca Nacional. Não é possível ter um sistema que converse com outras entidades que terão outros tipos de mídias e materiais que vão dar conta da memória afro-brasileira, seja literária, artística, musical, a cinemateca, enfim. Acho que hoje nós caminharmos para lá, não que demos conta dessa gestão, oxalá que conseguíssemos, mas seria maravilhoso começar um processo e talvez estender essa comissão para uma proposta de comissão nacional para esse acervo temático. E aí é óbvio que cada instituição vai ter a sua própria missão de longo processo, mas me parece que as ações bem-sucedidas, como o próprio presidente dizia agora há pouco, no mundo, podem ser um exemplo muito forte para fazer isso acontecer. Acho que temos momento político para isso, temos gente capacitada, temos os organismos estão interessados em disponibilizar seus acervos. Acho que seria uma coisa maravilhosa para pensarmos nos próximos anos. Bem, por fim, eu acho que a política é isso, Henrique, tem que se escrever. Acho que existe uma demanda simbólica reprimida em relação à missão da biblioteca, da Fundação Cultural Palmares. Acho que ela pode ser muito mais do que esse acervo especializado. Todas as instituições que eu visitei fora do Brasil, sejam de biblioteca, sejam de museu, que têm braços educativos, presidente, elas costumam a dobrar ou triplicar, às vezes, o valor simbólico de suas instituições. Então, me parece muito razoável que materiais, que tenham cunho pedagógico, seja ele universitário, ou seja de educação básica, e que tenham programas educativos, me parece que são absolutamente desejáveis, guardadas as devidas demandas que a gente consegue executar numa gestão. Mas me parece que podem ser um ponto muito que escape um pouquinho da especialidade da biblioteca. Me parece que pensar nisso pode ser uma salvaguarda para valorizar simbolicamente e para promover a disseminação da informação, a popularização dos acervos, a popularização dos conteúdos. Eu visitei um querido colega que era diretor cultural da Biblioteca Nacional de Paris, e foi um momento maravilhoso. E ele, de tudo que nós conversamos em 1h30 de conversa, ele me disse uma coisa que foi maravilhosa. Ele falou: olha, para começar, fala do que você tem. Então, assim, ficou em 1h30 de conversa, e isso é tão simples, é óbvio e é maravilhoso, porque falar do que a Fundação Cultural Palmares tem de acervo vai requalificar simbolicamente e culturalmente tudo que vocês têm desenvolvido até aqui. Então, eu faço votos, contem comigo, mas faço votos que vocês consigam vencer essa etapa burocrática, de que a ação popular também seja entendida, que ela teve um tempo, talvez, para preservar o acervo naquela guerra, e agora ela precisa da autonomia para o corpo técnico trabalhar, mas eu faço votos que vocês
vença essa parte técnica e que a biblioteca consiga alcançar sua missão, tecnicamente falando e culturalmente falando também. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela audiência. Querido amigo, muitíssimo obrigado. Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Acredito que não, né? Guilherme, você tem alguma consideração? Bom dia de novo. Quero saudar e agradecer a presença de todos. Eu acho que a gente está iniciando o fim da nossa audiência. Para nós da Fundação é uma honra poder receber as sugestões da Anastácia, do Vander, também da Márcia e dos nossos colegas e companheiros de Palmares. A intenção da audiência é justamente isso, abrir, colocar as cartas na mesa, revelar a nossa real situação, que ela já vem se arrastando aí por mais de um ano. A gente tem essas amarras, esses impedimentos que estão, nesse momento, atrapalhando, mas que tiveram, como foi falado aqui, tiveram importância no momento histórico que passou. Tudo que, a partir de agora, a Fundação procura fazer é realmente cumprir a sua missão institucional de disseminar informação verificável, de qualidade, debatida, enfim, tudo isso que um serviço de biblioteca também proporciona. E como o presidente João Jorge falou, uma das novas diretrizes da Fundação é se tornar cada vez mais presente nas redes sociais. Hoje vocês estão vendo que a nossa estrutura ainda é incipiente, nós tivemos ali um problema com a live, tivemos algum problema com a adesão propriamente dita da audiência. A gente não encara isso necessariamente como um problema, mas como um dos obstáculos a serem superados, nesse ciclo de renovação da Fundação. A partir dentro de 1 ou 2 semanas, nós teremos uma licitação pública, enfim, vai estar disponível para toda e qualquer empresa do Brasil que queira concorrer para justamente criar uma plataforma na internet de acesso livre, restrito e gratuito para ter acesso aos livros que são produção própria da Fundação, mas, sobretudo, a produção audiovisual. Como o Nelson tinha colocado, hoje os jovens eles são muito impacientes, Nós jovens, vamos incluir eles. Nós jovens somos muito impacientes e a gente precisa entender que a geração que veio agora, ela demanda um audiovisual muito importante. Então, a gente também, nessa licitação, previu a realização de contratação de uma equipe com câmera, com mesa de áudio, justamente para a gente, esse tipo de situação, esse tipo de oportunidade que a gente abre, e também os eventos mais, digamos, festivos da Fundação, serem registrados, não só para disseminar, mas para salvaguardar tudo aquilo que a Fundação produz e vai vir a produzir. Então, eu vou dar início, mais uma vez, ao final da audiência. Eu queria ver se tem mais alguém que queira se manifestar, que queira... Pois não, Wander? Me perdoe. É porque, pensando em outras coisas, acabei me esquecendo de um aspecto que o presidente também disse, e que me parece um caminho sem volta, é a digitalização realmente desses acervos. Acho que a política precisa ter essa previsão em sua mais completa diversidade. Apesar de eu me lembro que em 2012 eu visitei na Colômbia, que já tinha um buscador, isso é de 2012, ele já tinha um buscador que trazia inclusive objetos tridimensionais das coleções dele. Então você podia encontrar uma pintura, uma estátua. Então esse buscador buscava em todas as coleções, de bibliotecas a museus, a galerias que eram públicas, todas as suas coleções. Então você conseguiria vislumbrar essa coleção digital. Falando no âmbito da biblioteca, eu sei que a gente vai falar de
parece absolutamente um caminho sem volta que a política tem uma previsão sobre esse acervo digital, como ele vai ser constituído. Me parece razoável pensar também, talvez, Henrique, pensar em algum mecanismo legal que fizesse possível, talvez isso também seja melhor para o Sistema Nacional de Informação, mas de depósito legal para o que é publicado em relação, não tenho conhecimento se existe atualmente isso, mas se não tem, talvez fosse razoável vislumbrar um mecanismo legal de depósito legal do que é publicado por autores negros, autoras negras, ou de qualquer outro material que seja natural do acervamento aqui da Fundação, da Biblioteca da Fundação. Ô, Wander, esse caminho é sem volta, da tecnologia com a inovação. 2017, a gente percebeu que, quando eu era coordenador da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a gente percebia que as pessoas tinham muita dificuldade de encontrar os livros na estante. E aí, eu estou dizendo isso para citar um exemplo da tecnologia com a inovação. E nós criamos, junto com uma empresa de tecnologia do Sul, o Waze do livro, que era basicamente as pessoas acessavam o título pelo celular, encontravam o título e a setinha começava a andar dentro da biblioteca. Qual é a precisão que a gente tinha? A precisão e o trabalho. A precisão é que a gente conseguia levar o leitor, o usuário, até a prateleira. O trabalho era que todos os dias, no mínimo 5, 6 vezes por dia, a gente tinha que revisar tudo, porque nada poderia estar fora do lugar. Então, isso dava muito trabalho, mas as pessoas conseguiam chegar na prateleira do livro que ela estava procurando. Esses processos de imersão com a tecnologia, gamificação, realidade aumentada, aliás, isso é um limite, né? A gente pode... E as suas dicas são todas muito preciosas e grandes, inteligentes, e sobretudo nesse depósito legal de autores negros, que é algo inovador que a gente não tem ainda, né? E desse sistema nacional que você falou, que já está me dando comichão aqui. Eu queria parabenizá-los pela audiência e dizer, né, que é muito importante que possamos falar de entregar materiais atualizados para a população, não só negra, mas de todo o território nacional. Quero também fazer uma colocação, né, de que a próxima vez que ocorrer uma audiência dessa, possamos convidar um autor ou uma autora negra para nos ajudar nessa campanha. E é isso. Ok, obrigado. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, aos que estão também na rede conosco. Muito interessante. Volto a dizer que o acervo, a biblioteca, essa área de informação nacional das artes brasileiras é fundamental. É como se fossem colunas básicas do prédio da Palmares. O prédio que eu falo a fundação é um prédio. Ela não pode sobreviver sem esse conhecimento, essa estrutura. E o que eu vi aqui, eu acho que nós vamos ter que, agora em novembro, já começar a formalizar nossas parcerias com a Biblioteca Nacional, com o Arquivo Nacional, com a Biblioteca do Senado aqui, com o Centro de Estudos Afro-Asiáticos que há, e com o Ministério de Direitos Humanos. Pelo menos no sentido geral, nós queremos fazer isso. Podemos fazer juntos? Isso é um passo importante para o Novembro Negro, o Novembro Afro, que vem aí. Ao mesmo tempo, nós sabemos as dificuldades, agora cabe a gente dizer isso para o Ministério da Cultura, dizer isso para o governo federal, dizer isso para a sociedade. Elcio propôs algo interessante. Uma campanha de doação para esse centro de memória, para esse centro de memória e informação. Muitas pessoas têm muito material importante que a Palmares não tem, mas que pode doar. O ex-presidente Paulo Moura separou na casa dele já um material para doar para a biblioteca.
materiais. O Lula Araújo tem material, intelectuais têm materiais. Cabeleireiro Nanga, por exemplo, pode doar material. Veja aqui nesse livro, Marta Rosa, que foi chefe de gabinete. Então, assim, eu tenho muito material que eu trouxe para Brasília para doar para a biblioteca, porque não adianta você ter 3, 4 mil livros em casa. O melhor é você colocar à disposição. E essa ação para a gente é fundamental. Uma coisa é um prédio novo, uma coisa é mais funcionários, uma coisa é lidar com os quilombos onde eles estão. E outra coisa é preservar o futuro. Porque muita gente fala de preservação olhando para o passado. E preservar é preservar o futuro. Como você preserva o futuro? Você tem uma base do presente, do passado e do futuro. A Fundação Palmares Atuais tem essa base para ir para o futuro. Por isso nós estamos aqui hoje felizes, é um passo importante. E vamos visitar, sim, o juiz para pedir a ele clemência e, ao mesmo tempo, né, a revogação dessas medidas que já não se justificam nesse momento e permitir que essa área possa andar com as pernas longas para o futuro. O futuro chegou. Eu quero agradecer a todos e todas aqui presentes, o pessoal que nos acompanhou pelo YouTube, agradeço muitíssimo. Espero que a gente tenha colhido frutos positivos de tudo isso. E corroborando com o João Jorge, a ideia de digitalização ela nasce com a ideia de preservação, não de acesso, né? Só posteriormente que vem essa preocupação com o acesso. Espero que a gente tenha conseguido fazer boas discussões, sensibilizar as pessoas, todos os entes importantes da cadeia produtiva do livro, jornalistas, bibliotecários, funcionários públicos e todos os outros que estão nos acompanhando pelo YouTube da Fundação Cultural Palmares. E em breve a gente possa, a equipe técnica, né, Wander, possa ter essa autonomia para poder dar continuidade nos projetos que são tão importantes para a gente. Então, para quem está ligado aí no YouTube, aos presentes, relembrar que a partir de amanhã, na plataforma Participa Mais Brasil, que é a plataforma oficial do governo federal para consultas públicas, vai estar disponível a política de formação de acervo. Ela vai estar lá para passar pelo crivo da sociedade civil, com críticas, sugestões, elogios e, enfim, o que a sociedade entende que deve ser feito à política. Nós, da Fundação Palmares, estamos à disposição. Agradecemos muito pela presença e participação de todos. Entendemos que esse é o primeiro passo, né, no sentido do futuro, de ter a autonomia necessária para difundir o nosso material e alcançar o nosso público de interesse. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma boa terça-feira? Quarta-feira, né? Hoje. Quarta-feira.